Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Que eu acabei de subir lá no Canvas, eu não subi antes porque eu estava terminando, eu estava fazendo os últimos retoques aqui na atividade e agora já está tudo certo, está lá no Canvas, essa lista 5 que eu coloquei lá. Na verdade, a gente tem uma pequena implementação a fazer antes de ir para a lista 5, que é terminar o nosso RobPy V4 finalmente, né, depois de tudo. E aí depois a gente vai para essa lista 5, que é o começo das atividades que eu quero fazer com vocês, para a gente fazer uma revisão para a nossa avaliação. Então, nessa atividade de hoje, a gente vai trabalhar com rotações e transformações de frames, para a gente chegar em algumas, ou não vou dizer consolidar, porque eu acho que já está consolidado, mas para a gente lapidar, para a gente deixar ainda mais legal esse conhecimento de vocês nessa área aqui da geometria aqui para robótica, né? Então vamos lá. Antes disso daqui, a gente vai entrar lá no nosso PyCharm, porque faltou uma última implementação da nossa biblioteca e eu decidi fazer com todo mundo junto aqui, porque nas duas aulas eu não consegui chegar até aqui. Esse caso aqui, ele era o caso mais esquisitinho lá de rotações, de cálculo de twist, né, do ângulo de twist, porque a gente estava falando de duas retas concorrentes, né? O que acontece com duas retas quando elas são concorrentes? A gente acaba que não consegue definir um vetor que seria o vetor para a gente que iria da reta 1 para a reta 2, para a gente saber para que lado está o twist. Então a gente vai precisar definir aqui um vetor que vai ser o nosso vetor de referência, para a gente saber para que lado que está esse twist, né? Deixa eu abrir aqui a minha lousinha, só para a gente recapitular essa questão rapidamente, hoje sem muitas deduções. Graças a Deus, né? Porque merece também. Mas para a gente recapitular rapidamente esse conceito aí do twist, né? Para a gente conseguir definir, implementar essa última função aí, que é uma funçãozinha para a gente ver. Então estamos aqui, ó. Vou só puxar o meu microfone um pouquinho mais para cá. Assim. Aí. Talvez o som fique um pouquinho pior, mas tudo bem. Então a gente tinha lá, né? De novo, duas retinhas. Né? Então eu estava desenhando duas retas com vocês, uma aqui e outra aqui mais ou menos. Aí o que a gente fez? A gente definiu uma reta que é perpendicular a essas duas retas, que a gente desenhava ela mais ou menos por aqui assim. E essa reta perpendicular às duas retas, ela é a nossa distância entre esses dois eixos, né? Então a gente tinha um eixo aqui perpendicular, outro eixo aqui perpendicular também, você tinha essa reta da distância. E as nossas retas, elas têm uma ordem, né? Então você parte da base lá do seu robô para você descrever as juntas, os links e tudo mais, e aí você vai caminhando ao longo do robô e enumerando as juntas e tudo mais. Então, só para a gente ter uma sequencialidade entre essas retas, uma reta que a gente chamou de reta 1, isso foi o bug master do programa, hein? Uma reta a gente chamou de reta 1 e a outra reta a gente chamou de reta 2. E aí, beleza. Então, a gente sabe que o primeiro ponto, a primeira reta que foi definida é essa daqui, a segunda reta que foi definida é essa daqui. E aí, a gente precisava saber, por exemplo, se eu traçasse a paralela a essa reta 1 aqui nesse ponto aqui, ó. Assim. Paralela, assim. Então a gente tinha um ângulo aqui, que foi o ângulo que a gente chamou de ângulo de twist, certo? Nesse caso a rotação foi daqui para cá, né? Aqui a gente tem o nosso twist.
e a gente queria saber se esse twist havia sido positivo ou negativo. Para isso, quando as retas não são concorrentes, a gente consegue definir um eixo que vai da reta 1 até a reta 2, né? Que a gente definiu algo assim. E aqui a gente tinha um ponto que a gente chamou de ponto A. Aqui a gente tinha um outro ponto que a gente chamou de ponto B. Depois de fazer um monte de conta, a gente definiu esse eixo aqui como eixo AB, né? O tamanho dele era 1. E aí, com a regra da mão direita, a gente consegue saber como que aconteceu essa rotação aqui, né? Porque você tem aqui, ó, a gente tinha um vetor versor da reta 1, né? O vetor direção da reta 1 aqui, que a gente chamou de VS1, e o vetor versor da reta 2, que a gente chamou de VS2, né? Então, eu tinha aqui VS1, VS2. Então, a gente, né, em vez de usar a regra da mão direita fisicamente, você pode simplesmente colocar o vetor VS2 aqui, né? O vetor VS1 aqui. Então, você tem lá VS2, VS1. E aí você pode fazer o produto vetorial de VS1 com VS2. Vamos uma outra cor aqui. Você pode fazer o produto vetorial de VS1 com VS2 nessa ordem, né? E aí você vai obter, aqui nesse caso, né, pela regra da mão direita, a gente vai obter um vetorzinho que está lá atrás desses todos aqui, está nessa direção aqui. Então, como esse produto vetorial aqui está na mesma direção do meu eixo que aponta de A até B, então a gente sabe que esse ângulo de twist aqui foi positivo, né? Se por um acaso os ângulos estivessem em uma orientação diferente e esse vetor aqui tivesse dado para cá, então ele está na orientação contrária do EAB, né? E aí a gente sabe que o ângulo de twist seria negativo. Então a gente está angariando aqui ferramentas matemáticas para conseguir calcular se esse ângulo de twist foi positivo ou negativo. E é muito fácil de definir esse eixo EAB aqui sempre que as retas não se cruzam, que elas não são concorrentes. Se as retas forem concorrentes, né, o que vai acontecer? Então lembra que eu tinha feito aqui com vocês algo assim, ó, né, pra gente brincar aqui, ó, no plano. Aí a gente tinha definido aqui uma junta mais ou menos assim, aí um link, aí uma outra junta mais ou menos assim, bem torta, né? Porque eu estou desenhando rápido. E aí a gente tinha definido duas retas, né, que passam pelos eixos das juntas. Então, uma reta que passa por aqui e outra reta que passa por aqui, assim, né? E a gente consegue ver claramente que essas retas aqui, elas se cruzam, né? Porque aqui a gente está no plano, então isso aqui é um cruzamento. Quando elas se cruzam, o ponto A e o ponto B são o mesmo ponto. Eu não consigo mais ter um eixo que aponta de A para B de qualquer forma. Então, se elas se cruzaram, lógico que imagina que se elas não tivessem se cruzado, eu teria um eixo EAB que está para cá, ou entrando ou saindo da minha tela, tanto faz, né? E o ângulo de twist, então eu teria o eixo AB aqui assim, ó, né? Se ele tivesse entrando ou saindo da tela, não importa, o ângulo de twist seria esse ângulo aqui, entre essas duas retas, né? Mas eu não sei se ele é positivo ou se ele é negativo, né? Porque eu não sei para que direção que está esse eixo, eu não sei se ele aponta para fora ou para dentro. Se a gente tentar calcular esse eixo aqui, ele não existe, né? Esse comprimento aqui já dá zero e esse eixo aqui fica degenerado. Então, não tem como fazer aqui, né? No caso, a gente tem que definir isso daqui manualmente. Quer dizer, eu vou ter um vetor versor dessa reta aqui, que vai ser o meu vetor VS1. Vamos colocar ele assim, ó. Aqui. E eu vou ter um outro vetor versor aqui para essa reta daqui,
que vai ser o meu VS2. Beleza. E eu vou ter que passar para essa função que vai calcular o ângulo de twist um eixo de referência que seja, esse eixo de referência ele tem que ser perpendicular a essas duas retas aqui, ó, né? Então ele pode ser um eixo que está saindo da minha tela ou pode ser um eixo que está entrando na minha tela, tanto faz. A única coisa que eu tenho que garantir aqui é que ele seja perpendicular a essas duas retas aqui, né? E aí se ele vai estar entrando ou se ele vai estar saindo, é essa informação que vai decidir para mim se essa rotação aqui foi positiva ou negativa, né? Porque, de novo, a gente tem que comparar o eixo com o produto vetorial entre os dois vetores aqui para saber se o lado para o qual aconteceu a rotação é positivo ou negativo. Então, basicamente, aqui no PyCharm, o que vai acontecer? Eu vou ter os vetores versores das retas, VS1 e VS2, e eu vou ter um terceiro vetor, que é o meu vetor de referência. E ele tem que ser perpendicular a VS1 e perpendicular a VS2, né? Não importa muito o sentido que ele aponta, mas ele tem que ser perpendicular. Então, para a gente verificar essa perpendicularidade, eu tenho um outro parâmetro aqui que é a minha tolerância de projeção, ou seja, eu vou calcular o produto escalar entre esse vetor de referência e esses dois aqui, e esse produto escalar tem que ser menor ou igual que 10 a menos 3, né? Pelo menos o módulo dele tem que ser menor ou igual que 10 a menos 3, e se isso acontecer, a gente diz que eles são, entre aspas, perpendiculares o suficiente. Mas se não acontecer, aí eles não são perpendiculares e eu não posso calcular nada a partir dessa função aqui, eu tenho que retornar uma exceção, porque esses vetores não são perpendiculares. Então, vamos fazer. Essa função aqui é uma função pública. Sendo uma função pública, eu vou ter que fazer aqueles testes lá, então eu vou fazer um checa vetor 3 do VS1, beleza? Checa vetor 3 do VS2 e o checa vetor 3 do VREF, que é o meu vetor de referência. Então, beleza. Agora eu já sei que os três são vetores de 3 posições. Se eles não forem, eu já vou retornar a exceção aqui e beleza. Agora, eu preciso não, vamos dizer assim, por segurança eu gosto de trabalhar com os vetores unitários todos, né? Então eu vou transformá-los todos em unitários aqui. Eu vou deixar um VS1U igual a VS1 dividido pela norma de VS1. Até vou explicar rapidamente aqui por que eu estou fazendo isso, por que eu estou transformando todos em unitários. Porque se eu não fizer isso, o tamanho do meu vetor vai influir nessa tolerância da projeção aqui, né? Porque lembra que para fazer a projeção de um vetor sobre o outro, a gente fazia o produto escalar, e o produto escalar de um vetor V com um vetor U, ele era módulo de V que multiplica módulo de U que multiplica o cosseno do ângulo entre eles, né? Então a gente precisa a gente sabe que se os vetores são perpendiculares, esse ângulo θ é de 90 graus, e aí esse produto tem que dar zero. Só que se esse ângulo não é exatamente de 90 graus, por alguma questão de algum erro numérico, alguma coisa assim, o tamanho dos vetores passa a influenciar. E a gente não quer essa influência do tamanho dos vetores. Então a gente deixa todos eles unitários para que isso daqui seja automaticamente 1 e a gente consiga trabalhar com vetor ou com produto escalar sem muitos problemas. Então vamos transformar aqui o vetor 1 em unitário, o vetor 2 em unitário também, dividido por norma de VS2, e vou transformar o vetor de referência também em unitário. Provavelmente a gente vai acabar fazendo essas transformações mais de uma vez, né, durante o código aí, mas por segurança, de novo, né, algo que não consome tanto recurso assim e nos dá uma segurança muito boa no uso das funções. Beleza, então tá aqui. Fizemos aqui a transformação de todos os vetores em vetores unitários. Agora vamos testar aqui, ó.
se o produto escalar entre VS1 e VREF, preciso do valor absoluto dele, porque pode ser negativo isso aqui. Então, np.abs do produto escalar entre esses dois vetores for menor ou igual que a minha projeção, tolerância de projeção, vou fechar parênteses aqui por segurança também, e mesma coisa, né? O módulo do produto escalar de VS1, VS1 já foi, é VS1U na verdade, né? Nossa, eu fiz tudo zoado aqui. VRFU, pra gente dizer que é unitário. VS1U, VRFU, VS2U, VRFU. Então, o módulo do produto escalar menor ou igual que a minha tolerância de projeção. Então, se isso tudo acontecer, eu vou só fazer um comentário aqui por enquanto, que aqui os vetores são perpendiculares e aqui a gente pode calcular o ângulo de twist. Então, eu vou colocar assim, calcular o twist. E aí eu vou dar um pass aqui para ele não ficar reclamando. Porque eu gosto de fazer a exceção primeiro, não sei porquê, preferência pessoal. Então vamos dar aqui um else. Agora sim. Então se isso aqui não acontecer, eu vou dar um raise value error. E aí nesse value error a gente vai falar que o vetor de referência não é ortogonal aos vetores versores das retas. Pronto. E agora sim, então agora a gente está pronto para calcular o twist aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, vou calcular o ângulo primeiro, que vai ser o ângulo entre os vetores VS1U e VS2U. Por segurança também eu vou calcular o módulo deles. Então esse é o ângulo. A gente já sabe o valor absoluto do ângulo, mas a gente não sabe o twist. Aliás, a gente não sabe o twist não. A gente não sabe o sinal do twist. Então para saber isso, eu vou fazer um produto escalar. Vou fazer assim, ó, sinal recebe np.sign, que é a função sinal mesmo do NumPy, aplicada sob o argumento produto escalar entre o vetor de referência, que é o nosso eixo, e o produto vetorial entre VS1U e VS2U nessa ordem. A ordem do produto vetorial é muito importante, né? Então, eu vou calcular esse VREF com o produto vetorial. Se esse sinal for positivo, significa que os dois apontam na mesma direção, né? Então, o sinal vai ser positivo aqui também. E se esse sinal for negativo, que significa que os dois apontam em direções contrárias, então o meu twist é negativo também. Então, beleza. Aqui já está calculado o sinal. E é só dar um return de hang que multiplica sinal. Beleza.
Então tá aqui, ó. Essa é a implementação da última função. Agora o nosso RobPy V4 está pronto. Depois eu vou disponibilizar lá para vocês essa versão aqui já com tudo implementado e funcionando. E aí depois nas próximas aulas, antes do retorno, a gente vai ver um pouquinho do Denavi Hartenberg também, para a gente poder implementar aqui também e deixar tudo nos trinks. Agora que a gente já fez isso daqui, a gente pode abrir, eu vou abrir o meu arquivo de testes aqui de novo, e tá com um monte de coisa da aula passada que eu posso simplesmente deletar. E agora a gente vai para os exercícios lá. Então aqui, ó. O que eu disponibilizei lá para vocês agora há pouco no Canvas é isso aqui, ó. Então a gente tem 3 exercícios basicamente, exercícios 1, 2 e 3. E assim, a gente vai trabalhar alguns exercícios hoje, alguns exercícios na próxima aula. E o que eu quero pedir para vocês na prova é mais ou menos dentro desses termos, tá? Não vou dizer que os exercícios são iguais e nem que são parecidos, assim, no sentido de que, eu vou cobrar, então vai ter 3 rotações, aí vai ter 3 ângulos, aí vai acontecer isso. Não necessariamente. Mas acho que os conceitos, logicamente, vão ser parecidos, o nível de dificuldade, eu entendo que deve ser parecido, né? Então é mais para vocês até tirarem um pouco da ansiedade de o que vai ser essa prova, uma vez que a gente ainda não fez nenhuma prova juntos, né? Eu, como professor, ainda não apliquei nenhuma avaliação em vocês, e às vezes o pessoal fica apreensivo com relação a isso, né? Então vamos lá. Aqui, ó, no exercício, ó, até coloquei, isso é algo que eu não fazia no passado, mas eu estou gostando de colocar aqui o objetivo da lista, né? Então, o objetivo dessa lista aqui é realizar a revisão dos conceitos que vimos na disciplina de robótica computacional até o presente momento, para que possamos nos preparar para a primeira avaliação. Então, beleza. Aqui no exercício 1 fala assim, ó, no exercício 1 a gente vai tratar só de rotações, né? Nos itens a seguir, há a descrição da formação das bases de cada vetor e a expressão do vetor escrito na última base. Então, por exemplo, aqui eu tenho B0, setinha para a direita, Z mais 30 graus, B1, setinha para a direita, X menos 30 graus, B2, setinha para a direita, Y menos 115 graus, B3. O que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que a base 1 é formada a partir de uma rotação de mais 30 graus a partir do eixo Z da base 0. Isso aqui que quer dizer essa notação. Depois, a base 2, que está aqui, é formada a partir de uma rotação de menos 30 graus a partir do eixo X da base 1. Então, está aqui. Beleza, acho que, não sei para vocês, mas eu tentei fazer essa notação de uma forma que ficasse quase que intuitivo, né? E a base 3 é formada a partir de uma rotação de 115 graus a partir do eixo Y da base 2. Então, está aqui. Para os casos a seguir, calcule os vetores V2, V1 e V0. Né? É dado V3, as transformações de base aqui, e a gente tem que calcular os vetores V2, V1 e V0. Lógico que é possível que vocês façam tudo isso aqui na mão, contudo eu não acho muito produtivo, né? Porque a gente já estudou essas matrizes de rotação e vou ser bem honesto para vocês, quando eu fiz faculdade, eu fiz uma disciplina que se chamava Dinâmica, que foi a primeira vez onde eu tive contato com essas matrizes de rotação, só que a gente tinha que fazer tudo, absolutamente tudo na mão. E aí já existia a HP 50G na época, que é aquela pretinha, que veio depois daquela douradinha, que era 49G+, e essa calculadora, ela fazia produto matricial, né? Só que ela também armazenava texto. E aí os professores não deixavam a gente utilizar essa calculadora para fazer a prova, porque você podia armazenar textos ali, colas e tudo mais. Então você tinha que fazer uma prova que estava cheia de multiplicação de matrizes com a sua calculadora Casio. Não que a Casio seja uma marca ruim, na verdade eu gosto muito da calculadora da Casio, mas ela só faz contas escalares, vamos dizer assim, né? Contas vetoriais você tem que ter muito trabalho para fazer nela.
Então, né, eu tenho a minha Cassiozinha bonitinha aqui até hoje. É, mas dá muito trabalho, né? Então, como a gente já implementou tudo isso daqui no RobPy, é, eu acho que é interessante que a gente consiga fazer essas coisas via RobPy, é, no mínimo para verificar as contas, mas eu acho que é legal que a gente consiga fazer, que a gente consiga utilizar, né? Peraí, acho que não são vocês aqui. Ah, não, não são vocês. Então é legal que a gente consiga utilizar, né, o RobPy. É lógico que a prova ela não pode ser só o uso do RobPy, né? Você tem que demonstrar o seu conhecimento também. Então haverão algumas perguntas que não serão perguntas só de fazer conta, né? Serão perguntas para ver se você pelo menos consegue entender qual é a operação que está sendo feita, por que, que ela é feita assim, quais são as diferenças e tudo mais. Então a prova vai ter um pouquinho dessas nuances também, né? Então se você pegar o exercício 3 aqui, por exemplo, a gente parte de uma operação que é feita no exercício 2 e aí já tem a pergunta aqui, né? Ó, calcule a matriz de transformação homogênea que vai de 0 para 3 e aqui vai de 3 para 0 e explique as suas diferenças, né? Isso aqui a gente tratou em aula, vai tratar de novo no resolver essa lista aqui, então o ideal é que vocês entendam tudo o que está acontecendo, né? Já que não vai precisar fazer a conta na mão, pelo menos tem que entender o que está acontecendo por trás. Então vamos lá. Então nesse caso aqui, ó, beleza, aqui a gente já viu a anotação como é que funciona, tranquilinho. E aqui, ó, para os casos a seguir, calcule os vetores V2, V1 e V0. Então vamos pegar aqui, vamos começar as implementações para um primeiro caso aqui. E aí depois, se a gente fizer tudo direitinho aqui, é só mudar os valores e fazer aqui o exercício funcionar. Então vamos lá, para a letra A, ó. Eu tenho, até vamos deixar assim, ó. Eu acho que talvez assim vai dar um fluxo de trabalho legal para nós. Tá aqui. Eu sei que eu vou precisar importar RobPy V4, então eu já vou dar uma importada aqui. RobPy V4. Rob, então beleza. Não sei se a gente vai precisar importar o NumPy aqui, mas eu vou dar um import dele já. Beleza. Estão feitos os imports. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Aqui na RobPy, a gente implementou as matrizes de rotação em torno de x, em torno de y e em torno de z. E essas matrizes de rotação, elas tinham uma sequência, né? Então, se eu entrar aqui, ó, se eu entrar aqui na minha matriz de rotação, a sequência dela, aqui, pelo menos a documentação dela, diz o seguinte: função que retorna a matriz de rotação que leva um vetor de uma base A para uma base B gerada a partir da base A, em torno de um ângulo de um eixo x por um ângulo θ positivo em radianos. Então essa matriz aqui, ó, ela vai levar o vetor de uma base A para uma base B, certo? Então ela faz isso daqui, ó. Ela vai levar o vetor de uma base A para uma base B, certo? Se ela faz isso daqui, o vetor multiplicado estará na base A e o resultado estará na base B. Beleza. Então, essa matriz aqui, ó, ela é uma matriz que vai levar a gente, por exemplo, de um sistema 0, aliás, de um sistema 0 para um sistema 1, por exemplo, ou de um sistema 1 para o sistema 2. Ela vai ser a matriz que faz a subida, né? Eu vou de um sistema para um sistema gerado a partir dele, não o contrário, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque aqui, ó, quando eu for definir as matrizes aqui, eu tenho que, quando eu for, por exemplo, fazer aqui eu vou usar uma matriz de rotação em Z com 30 graus, beleza?
E aí eu sei que eu vou estar gerando a matriz R01 e não a matriz R10 com aquela função que a gente implementou, né? Então, ó, já vou até colocar aqui, ó, vou usar esse pedacinho de código que já está aqui e vamos colocar assim, ó, a matriz R que leva de 0 para 1, ela vai ser essa matriz que faz a rotação em torno de x com um ângulo de 30 graus positivo. 30 graus é 30 vezes π, ou np.π, sobre 180 radianos, né? Lembrando que esse ângulo aqui da matriz de rotação tem que estar em radianos. A gente sabe que a gente vai precisar da matriz que leva de 1 para 2 e da matriz que leva de 2 para 3 também. E as transpostas também. Então a gente já vai criar tudo rapidamente aqui, ó. A matriz que leva de 1 para 2, ela vai ser a matriz que faz a rotação em torno de y, aqui, com ângulo de menos 90 graus. Então aqui eu tenho menos 90 graus. Beleza. Depois que está tudo implementado, é muito tranquilo de fazer, né, pessoal? Mas deu um trabalhão para implementar tudo. Vocês viram o trabalho que deu. E depois a gente vai fazer, então, A23, que leva de 2 para 3, vai ser uma matriz de rotação em torno de Z, menos 20 graus. Então tá aqui. A gente já tem todas essas matrizes aqui. Agora, a gente pode fazer de várias formas. A gente pode definir as matrizes que levam de 3 para 2, de 2 para 1, de 1 para 0, separadamente e depois fazendo os produtos, ou a gente pode pensar um pouco. Pode falar. Só uma dúvida. Na matriz de rotação X, não teria que ser Z mais 30? Perdão, é Z mesmo. Obrigado. Eu não prestei atenção aqui, mas é Z mesmo. Muito obrigado pelo aviso. Aí, comi bola aqui. Então, tá até grifado aqui e eu tô dormindo já, né? Então, aqui eu tenho Z, Y e Z. Então, a gente tem essas três rotações aqui, ó. Z, Y e Z. Isso aqui dá um negócio muito legal, porque aparentemente parece que como eu estou girando em torno de Z e de Y só, não tenho rotação em X, dá a impressão de que a gente não vai conseguir mexer nesse vetor como um todo aqui, né? Mas vocês vão ver que dá para mexer nas três posições, né? Inclusive, a gente consegue fazer essa análise através da matriz e através do vetor aqui depois. Eu até deixei um vetorzinho mais simplesinho aqui para a gente ver justamente isso. Então vamos lá. O que eu preciso mesmo, de verdade, é trazer esse vetor 3 aqui para 2, depois para 1, depois para 0. Como está separado aqui, ó, como eu vou precisar calcular o V2, o V1 e o V0, então a gente consegue ir fazendo essas transformações lentamente, né, passo a passo. Então vamos dizer assim, ó, aqui vou deixar até aqui meu vetor V3, ele vai ser um hobby.cria vetor 3 com as posições 0, menos 1 e 0. Então tá aqui. Opa, precisa ser uma lista isso aqui. Senão fica esquisito. Aí. Então tá aqui, meu vetor V3. Agora vamos começar a criar os vetores. O vetor V2, ele vai ser o vetor V3 pré-multiplicado pela matriz que leva de 3 para 2. Aqui eu tenho a matriz que leva de 2 para 3. Então eu preciso transpor ela aqui, né? Então eu vou fazer R23.t, está transposta, arroba V3. Então tá aqui, ó. Arroba, para quem não lembra, é a multiplicação de matrizes no Python, né? Então aqui a gente está fazendo a multiplicação dessa matriz por esse vetor V3 aqui, ó. Beleza. Esse sublinhadinho aqui é só porque eu não quebrei uma linha aqui no final do arquivo. É uma das convenções do Python lá, então por isso que estava assim. A gente pode dar alguns prints aqui para ver se está funcionando tudo. Então vamos dar um print no V2. Eu vou dar um print no R23.t.
que é a matriz que eu estou utilizando para fazer a rotação, eu vou dar um print no V3. Beleza. A primeira rodada do Python, ele sempre dá uma lerdeadinha. Então tá aqui, ó. Eu imprimi o V3 por último, né? Então ele vai aparecer lá embaixo, ó, 0, menos 1 e 0. Tá aqui o nosso V3 está funcional. Depois eu tenho a matriz de rotação que a gente utilizou aqui. Aqui já não dá muito para saber, porque aqui a gente tem um ângulo de 20 graus. O ângulo de 20 graus ele não é um ângulo muito comum, mas se você quiser testar, sempre tem uma calculadorazinha do Windows que você consegue testar. Então vamos ver aqui. Dá para passar para científica, Melady, aqui, científica. Então vamos fazer aqui trigonometria, cosseno de 20, 0.9396, quanta casa, hein? 0.9396, tal. Então tá aqui, a gente tem o cosseno de 20 aqui. E vamos fazer, a gente consegue fazer o seno de 20 também, só para testar. Então aqui 20, e aí eu quero o seno dele. Seno de 20, 0.34202014. Tá aqui. Então, beleza, essa matriz aqui aparentemente está funcionando. A gente fez uma rotação de 20 graus em torno do eixo Z, né? Então, se esse vetor aqui só tinha coordenadas em x e y, ele tem que continuar tendo coordenadas só em x e y, porque eu fiz uma rotação em torno de Z, e aqui tá as coordenadas em torno de x e y. Então, aparentemente está tudo certo, funcionando. Agora, a gente vai precisar fazer a passagem, então, né? A gente já foi para V2. Vou deixar só o print do V2 aqui para a gente lembrar da resposta. Depois vamos fazer o V1. Então o V1 ele vai ser o vetor V2, e esse vetor V2 aqui eu vou pré-multiplicar ele pela matriz que leva de 2 para 1, que é a matriz que leva de 1 para 2 transposta, que é a que eu já tenho na mão aqui, né? Então a que leva de 1 para 2 está aqui. A transposta dela está aqui, multiplica por V2, vamos ter V1. Vamos dar um print no V1 também. Vamos fazer assim. Vamos ver se vai ficar legal. Aqui, ó. Agora ficou melhor, né? O V2, então, a gente já tinha calculado. O V1 tá aqui, ó. Repara que o V1, ele tem algo aqui na posição X que está muito próximo de zero, né? Alguma coisa vezes 10 elevado a menos 17. Mas não é zero, tá? Quer dizer, não é... Na verdade, isso aqui é um zero numérico, né? Mas não é zero, não está como zero de fato aqui. Por que isso aqui aconteceu? Porque, olha, a gente fez uma rotação em torno do eixo Y de 90 graus, né? Então, se eu tenho aqui, ó, X, Y e Z, certo? Vamos desenhar para a gente entender melhor. Aqui. Eu tenho lá, né? Opa. Gente, me atrapalha tanto com esse negócio aqui. Tá aqui, ó. Eu tenho X, Y e Z. Beleza. O que foi feito aqui, ó? O vetor V2, ele não tinha coordenadas em Z. Ele pertencia ao plano XY. E estava tudo no negativo. Ele estava lá para trás, ó. Mas eu vou desenhar ele aqui para frente só pra gente ter uma ideia. Então tá aqui, ó. Ele está pertencendo ao plano XY aqui. Quando eu faço uma rotação de 90 graus em torno de Y, e ali foi feita a negativa, então ela está feita assim, ó. O que vai acontecer com esse vetor aqui que pertence ao plano XY? Ele vai girar 90 graus para lá, ele vai pertencer ao plano YZ, né? Ele vai ficar aqui assim. Então, se ele pertence ao plano YZ agora,
A coordenada em x dele deveria ser 0. Aqui deu quase 0, né? Aqui deu muito perto de 0. Isso aqui é erro numérico, isso aqui é erro de arredondamento, tá? Por que erro numérico? Porque, pô, a gente está calculando senos e cossenos aqui. Essas funções, elas têm erro, né? Elas são funções aproximadas, né? Não tem como você calcular um cosseno, um seno exatamente, a não ser que seja um ângulo muito bem conhecido. Mas para a maioria dos casos ela é aproximada. Então você já tem um errozinho numérico que é mantido pequeno, mas que existe, né? E fora isso, a gente está fazendo aqui uma operação matricial, tal, tem muitas multiplicações, muitas somas. Então, toda vez que você tem um erro numérico, esse erro ele vai acumulando, né? Você acumula erro. Por isso que apareceu isso aqui, que é quase 0. Mas como engenheiro, vocês têm que saber olhar para isso daqui e dizer, olha, esse aqui que é 10 a menos 1 não é 0. Esse aqui que é 10 a menos 17 é 0. Entendeu? Tem que saber olhar para a aplicação e identificar essas coisas. E aí depois a gente vai para o V0, né? Meu V0, ele é a matriz que vai levar de 1 para 0, que é a matriz que leva de 0 para 1, transposta a Robbins vetor V1. Tá aqui. Vamos dar um print nesse V0 também. Print V0 igual V0. Aqui no V0 a gente está fazendo uma rotação de menos 20 graus, aliás, ao contrário, rotação de 30 graus em torno do eixo Z, agora de novo, né? Então agora é para ele ter coisas em todas as direções aqui. Vamos lá. Aqui, ó, beleza, o V0, ó, tá vendo? Ele realmente tem coisas em todas as direções aqui, não tem muito o que a gente dizer aqui, né? Tem 0.47, 0.81, 0.34, tem uns sinais aqui também pra gente ver, mas basicamente ele tá bem comportado. Agora que a gente implementou o primeiro, fica fácil de a gente fazer todo o resto, né? Porque aqui, ó, para fazer o B, o C, o D e o E, basicamente a gente vai ter que mudar os valores, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos fazer o item B, por exemplo. Eu tenho uma rotação em torno de x mais 15 graus, então aqui eu vou fazer uma rotação em torno de x com mais 15 graus, depois uma rotação em torno de y com menos 10 e uma rotação em torno de z com mais 40. Então tá aqui. Beleza. E o meu vetor V3, aqui no caso é 2, 0, 0. 2, 0, 0. Então tá aqui. Já tá tudo implementado e funcionando. Não precisa nem... Ó, aqui, ó, a primeira rotação foi em torno de x, né? E o nosso vetor só tinha uma componente em z. Então essa rotação em torno de x, ela tem que ter coisas em z e em y, né? Então tá aqui, ó. Aqui V3, beleza, V2. X, y, z, tá certo. A primeira rotação foi em torno de x. Aqui, ó. Não, a primeira rotação que a gente aplicou foi em torno de z, é por isso, né? Então, se ela tem componente aqui, ó, tem componente em x e a gente rodou em z, ela vai ter que ter coisa em x e y, porque eu estou voltando aqui a rotação, né? Então, a primeira rotação aplicada vai ser a daqui. Então, vai ter componente, tá certo, ó, em x e em y. Depois, tem em x e y, fizemos uma rotação em torno de y. A única coisa que eu sei que vai acontecer aqui é que o que tinha em y tem que ficar igualzinho, né? Porque eu girei em torno de y, mas o que eu tinha em torno de x vai distribuir para x e para z, não igualmente, logicamente. Mas ó, esse 1.28 que tinha em y vai ficar. E depois aqui, ó, daqui para cá a gente fez uma rotação em torno de x. Então o que tinha em x tem que ficar igual, e tá igualzinho. Aí a proporção desses dois aqui vai mudar.
Beleza. Aí você pode depois continuar a exploração aqui, né? Para a gente não gastar tanto tempo nesse exercício aqui, você pode continuar explorando esses valores aqui e implementando para você encontrar outras coisas. Tem um caso que eu deixei aqui de curiosidade para vocês mesmo, que é o da letra D, que eu acho que compensa a gente fazer para brincar um pouco, que é o seguinte, ó. Na letra D, eu tenho duas rotações consecutivas em Z aqui, ó. Roda em Z, depois roda em Y, né? Então, o que vai acontecer? Vamos implementar aqui, ó. Eu tenho o vetor V3, que é o 2, 2, 4. E aí a primeira rotação é em torno de Z, 200 graus. Depois já tem uma rotação em torno de Z de novo, de menos 60 graus. E eu tenho uma terceira rotação em torno de Y de menos 95 graus. Tá aqui. Então eu tenho essas três rotações. Você fala, pô, beleza, né? Se você simplesmente fizer a conta aqui, vai sair o resultado certinho. Né? Aqui não tem nada de errado. Mas tem algo muito interessante aqui, ó. Que aqui a gente fez duas rotações em torno de Z, né? Da base 2 para 1 e da 1 para 0. Certo? A gente fez duas rotações em torno de Z. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Será que, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar esse vetor B2 aqui, ó. A gente tirou ele de menos 60 para passar para B1 e depois de mais 200 para passar para B0, né? Só que é o contrário aqui, a gente foi descendo a rotação. O que acontece se eu tivesse só proposto uma rotação de 140 graus daqui para cá? Será que daria a mesma coisa? Então vamos fazer assim, ó. R 2 0. Vou fazer de 0 para 2 que já está implementado, depois a gente transpõe. Então R de 0 para 2 vai ser a nossa Hobby ponto matriz de rotação em torno de Z de 140 graus. Aqui é np.pi. E não precisa do ponto de vírgula. R de 2 para 0 vai ser R de 0 para 2 transposto. Beleza. Vamos dar uma olhada agora no seguinte, ó. Vamos fazer de novo essa matriz R de 2 para 0, só que utilizando as nossas matrizes que a gente já tem aqui, ó, de 2 para 1 e de 1 para 0. Né? Na verdade, a gente tem de 1 para 2 e de 0 para 1 a gente vai ter que transpor. Então, R de 2 para 0, vou colocar assim, versão B, ela vai ser a minha matriz R que leva de 2 para 1, que é a matriz que leva de 1 para 2 transposto, pré-multiplicada pela matriz que leva de 1 para 0, que é de 0 para 1 transposto. Então, e vamos dar uns prints aqui agora. Print. Vamos fazer assim. R02 igual barra N R02 e R02B. Não vai imprimir nada, né? Porque é 2 0 que eu calculei. Vamos olhar só para as matrizes. A gente não precisa olhar necessariamente pro vetor. Se as matrizes forem iguais, a transformação é a mesma.
Então tá aqui, ó. Olha só para as matrizes, ó. Menos 0.7660, mesma coisa aqui. Menos 0.64278, mesma coisa aqui. 0.64278, mesma coisa aqui. E menos 0.7660044, mesma coisa aqui, ó. Então as matrizes são iguais, né? Se as matrizes são iguais, o que isso significa? Significa que, graças a Deus, a matemática funciona e fazer uma rotação de 200 graus, depois uma rotação de menos 60 graus no mesmo ângulo, é a mesma coisa que fazer uma rotação de 140 graus dentro daquele ângulo. Então eu entro um pouco naquela questão que eu estava falando na aula passada para vocês, de que as rotações elas são somáveis se a gente estiver trabalhando no plano, mas se a gente estiver trabalhando no espaço, aí elas não são somáveis mais, tá? Então tem que tomar um certo cuidado com isso daí. Beleza, vamos para o exercício 2 agora. O exercício 2 muda um pouquinho a brincadeira. Fala assim, ó, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Aí. Seja o frame F definido pela base B3 e pelo vetor de deslocamento da origem U0 definidos por. Então a gente tem aqui a base, a mesma notação aqui de definição da base e o vetor U3 aqui, né? Então beleza. Aliás, o vetor U0 aqui e eu errei aqui, isso aqui está na base 0, não na base 3. Deixa eu corrigir aqui, depois eu atualizo o arquivo lá para vocês, só para não esquecer. Se o vetor está na base 0, ele tem que estar na base 0. Agora sim. Coisas do Windows, né? Se você quer salvar algo com PDF, você tem que fechar o arquivo. No Linux não precisa. No Linux, além do arquivo ficar aberto, ele atualiza sozinho. Aí. Sistema bom é outra coisa, né? Aí. Então tá aqui, ó. Agora sim, na base 0, como esperado. Então a gente tem que montar aqui, ó. Então a gente já sabe o frame, né? Já sabe o vetor de deslocamento e já sabe a base, né? E aí ele fala o seguinte, ó, os vetores a seguir foram definidos no frame 3. Então tá todo mundo aqui no frame 3 agora, não na base 3. Calcule as componentes desses valores na base 0 e no frame 0 e explique suas diferenças. Então vamos lá. Qual que é a diferença de frame para base, pessoal? O frame, a transformação do frame, ela envolve ou ela pode envolver também uma rotação. Aliás, uma translação. Né? A transformação de base é só rotação mesmo, não tem translação. Então a gente consegue até aproveitar algumas coisas que já estão aqui. Vamos fazer o seguinte. Ó. Então aqui, ó. A matriz de rotação que leva da base 0 para a base 1 é uma matriz de rotação de 150 graus positivo em torno de x. Então eu tenho 150 aqui em torno de x. Depois da base 1 para a base 2 é de menos 20 em torno de y. Então y menos 20. E depois da B2 para B3 é 55 graus positivo em torno de z. Vou botar aqui. Z 55. Beleza. Aí a gente tem aqui que o meu vetor, o 0, que é o meu vetor de deslocamento da base, ele vale ob.cria vetor, ob.cria vetor 3, lista 12, 5, 8. Vetorzão. O vetor V3
que é o que a gente vai alterar. Tá aqui, ó. Vamos começar com esse V3 da letra A, 2 menos 1 e 0. Tá aqui. E aí o que ele pede, ó? Calcule as componentes desses vetores na base 0 e no frame 0 e explique suas diferenças. Então, se você só quiser calcular, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer um hobby ponto não me lembro o nome que a gente deixou para a função lá. A gente implementou na V3 ainda, ó. Aqui é hobby by V2, a V3, ó. Checa, cria vetor, checa a matriz de rotação, cria operador 4. É isso que a gente quer. Cria operador. E aí o nosso operador, ele vai depender da matriz que leva de 0 para 3, certo? Vamos ver a documentação lá. Cria um operador na construção de vetores por transformação homogênea, que recebe 4x4, que recebe um vetor origem escrito na base A e uma matriz de rotação que leva da base B para a base A. Então aqui, ó, a gente vai ter algo assim, ó, só pra gente rabiscar aqui, ó. A gente vai criar o frame de subida, certo? Vamos lá. Aqui, ó. Cria um operador de construção de vetores por transformação homogênea que recebe um vetor origem escrito na base A e uma matriz de rotação que leva da base B para a base A. Isso, então a nossa base A é a base 0 e a base B é a base 1. Então eu tenho que, na hora de passar a matriz de rotação aqui, a matriz de rotação ela é invertida, né? Porque a gente vai escrever isso aqui, ó. O vetor no frame B agora, ele é um vetor aliás, contrário, né? O vetor no frame A, ele é RBA. Um outro vetor no frame B, mais um vetor origem escrito no frame A. É isso aqui. Então a gente tem que passar o vetor origem escrito no frame A, que no nosso caso aqui vai ser aquele vetor escrito no frame 0. E aí uma matriz de rotação que leva do frame da base 3 para a base 0. Então, vamos mexer com essa matriz de rotação primeiro, para a gente não se confundir. Eu acho que talvez aqui seja mais fácil a gente criar a matriz que leva de 0 para 3 e depois inverter, né? A matriz que leva de 0 para 3, vamos ver se vocês já estão treinados para fazer isso. É a matriz que leva de 0 para 1. Verifica se eu estou certo. Multiplicado pela matriz que leva de 1 para 2. Multiplicado pela matriz que leva de 2 para 3. Tá certa essa sequência de rotações aqui ou tá invertida essa sequência de rotações aqui, ó? Para levar um vetor da matriz 0 para a matriz 3. Da base 0 para a base 3, desculpa. E aí?
aqui é o comentário antigo já, né? E aí, pessoal, tá certo isso aqui ou tá invertido? Tá certo, né? Ó, quando vocês ficarem na dúvida de como que monta essas matrizes aqui, como que monta essa matriz de rotação aqui, é só você escrever, né? É só você escrever como que você faz a volta. Isso que é legal da gente ir treinando, né? Então a gente está fazendo uma matriz de rotação aqui, ó. Vamos pegar lá no código, que leva do sistema 0 para o sistema 3, certo? Então como que eu levo um vetor da base 0 para a base 3? Vou escrever um vetor na base 0, eu tenho que multiplicar ele pela matriz R01, aí eu levei ele para a base 1, isso aqui é um vetor V1, opa, 1 aqui. Para levar ele para a base 2, eu vou multiplicar por R, que leva de 1 para 2. Então, isso daqui vai ser o meu vetor V na base 2. E depois eu vou ter que multiplicar ele por R, que leva de 2 para 3, para chegar no vetor na base 3. Então, se a gente juntar tudo isso daqui, ó, eu peguei esse vetor aqui, V0, pré-multipliquei por R01, depois eu pré-multipliquei ele de novo por R12 e depois eu pré-multipliquei ele por R23. Essa matriz aqui é a minha matriz R, que leva de 0 até 3. Então, 2, 3 que multiplica 1, 2 que multiplica 0, 1. É o que a gente implementou lá. 2, 3, 1, 2, 0, 1. Então, beleza. Tá certo. Só que a gente quer a 3, 0, né? Eu fiz a 0, 3 porque é as matrizes que a gente já tem. Mas eu quero a 3, 0, né? Eu quero que leva do sistema 3, que está aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso sistema 3. E o A vai ser o nosso sistema 0. Então, a 3, 0, ela é a 0, 3 ao contrário. Né? Como que eu inverto essa matriz? É só transpor. Então, exatamente, Antônio. A matriz 3, 0 é a transposta dela, direto. Essa é a beleza das matrizes de rotações. Então, R3, 0 é igual a R0, 3, transposer. Então, beleza, transpusemos ela. Agora eu vou criar esse operador aqui, ó, né? Para criar o operador eu preciso do vetor de translação que está aqui, a matriz de rotação que está aqui. Então vamos ver. mHotBA. Vou fazer assim a chamada. Vai ser a minha R3 para 0. Meu vetor V, origem na base A, vai ser o meu vetor U0. E eu não me lembro se tem mais algum parâmetro aqui. Não era para ter, né? Não, a gente tinha deixado só os padrões lá. Aí a gente verifica se essa matriz aqui é uma matriz de rotação mesmo, tá? Beleza. Então, para criar o operador, a gente tem isso daqui, ó. Vamos dizer assim que esse daqui é um operador T que leva de 3 para 0. Tá aqui. Então, se a gente der um print nele, opa, tá aqui, ó, beleza. A matriz de rotação não tem muito como a gente saber, né? Mas ela tá aqui.
A gente sabe que ela está nessa matriz 3x3 aqui, a nossa matriz de rotação. Repara na bagunça que ela faz no vetor. E o vetor de translação é esse vetor aqui, ó, né? Então a gente tem rotação, translação. Belezinha. Para calcular esses caras aqui, ó, né? Para calcular eles na base zero, a gente tem duas formas de fazer. Agora que eu montei a minha matriz de transformação homogênea, eu posso simplesmente fazer uma multiplicação com o vetor, só que com 4 posições, né? Então eu posso fazer aqui a gente quer calcular o V0, né? Então o V0 ele vai ser um produto da matriz T30. Comprar presente, olha que legal. Da matriz 3,0 com o hobby.criaVetor4 do nosso vetor V3. Olha só como ficou prático de usar isso aqui. Vamos dar um print nesse V0. Opa. Aqui. V0 igual barra N V0. Aí, ó. Essa era uma forma de fazer. Ou a outra forma de fazer é você fazer utilizar a nossa função pronta já, né? A gente tem uma função para isso. É hobby. Agora precisamos achar a função aqui. Tamanho da projeção, matriz, checa, plota, ângulo, checa, distância, eixo. Não me lembro. Vamos ver lá. Cria operador. Constrói vetor. Tá aqui, ó. E aí, para fazer a construção do vetor, a gente pega um vetor VB, que vai ser o nosso V3. A matriz de rotação de B para A, que vai ser a nossa matriz R30. E o vetor origem, que é o V, que a gente chamou de VOA, que é o nosso vetor 0. Vamos chamar esse aqui de V0B. Aqui Vou até copiar esse print aqui para ser mais rápido, que já está dando a hora da gente chamar a professora Daniele lá. Opa, sem roubar. Então tá aqui, ó, 13.84, 3.74, 7.94. Aqui esse V0B ele já extraía esse 1 aqui de baixo para nós. Aqui eu não fiz essa extração, né? Poderia ter feito, mas não quis perder esse tempo aqui. Então repara que deu igualzinho, a gente sabe o que acontece.